Obrigado, Léo. Vamos fazer o nosso terceiro momento do culto. Fazer aqui só uma pequena correção que eu fiz aqui, uma confusão na leitura do chat aqui. O Caetano e a irmã Ceiça, eles vão retornar ainda no final de semana, para que a gente ore. Eles não estão aqui em Brasília ainda não, vão retornar. Então, Caetano, Ceiça, não sei se vocês vêm de carro, mas da forma que vier, venha baixo, amparados pela poderosa mão de Deus sobre a vida de vocês, viu? A palavra de saudade é verdadeira. Vocês fazem muita falta aqui. Então, final de semana nós vamos ter vocês aqui no nosso culto. Deus abençoe o seu retorno a Brasília, o retorno de vocês. Abra sua Bíblia aí na carta de Paulo a Timóteo. Nós estamos fazendo uma leitura aí, um estudo expositivo do texto e pensando algumas realidades que Paulo escreve a sua última carta da prisão. Os comentaristas, os teólogos vão dizer que ele estava próximo a ser assassinado, né? Paulo sofrer um mártir por Cristo, em prol da obra de Cristo. E ele escreve essa carta aqui a Timóteo, dando aqui algumas as últimas orientações ao pastor Timóteo. E nós temos conversado aí durante já algumas semanas sobre essa carta poderosíssima, tremenda. Essa carta é maravilhosa para a nossa vida. E agora nós vamos pensar aqui no capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 10 ao 17. Timóteo 3, 10 ao 17. A leitura está sendo projetada no nosso telão. Também, você que traz a sua Bíblia aí, a nossa versão é Nova Almeida Atualizada, que nós vamos ler. Diz assim: mas vocês têm seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os perversos, os impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e que acredita firmemente, sabendo que quem você o aprendeu e que desde a sua infância você conhece as sagradas letras, que pode torná-la sábia para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação e justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vou te convidar a fechar os olhos mais uma vez. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que nos dê sabedoria, nos dê entendimento. Faça uma oração ao Senhor agora, silenciosamente. Fala: Senhor, Pai, fala comigo através dessa leitura. Ajuda-me, meu Deus, a compreender o que o Senhor tem para falar comigo. Ore aí ao Senhor.
Deus, queremos aprender mais de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, através do Teu Santo Espírito, na leitura e na compreensão da Tua palavra, ó Deus, de maneira que tudo aquilo que foi escrito a Timóteo, ó Pai, venha, ó Deus, trazer clareza para nós hoje, para que a Tua igreja, no dia de hoje, igreja moderna, ó Deus, consiga enfrentar os desafios que estão aí, ó Deus, na nossa vida, no nosso país, no mundo em que vivemos. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos fazendo aqui uma sequência, né, de estudo, e vimos que lá no capítulo anterior, nós vimos que Paulo ele vai falar para Timóteo, para ele buscar ser aprovado, ser um obreiro aprovado diante de Deus, né? Nós falamos aqui sobre a importância de termos sabedoria para passar pela prova, como Timóteo estava passando, e muitos de nós, alguns de nós, passando por enormes provas. Logo em seguida nós vimos isso semana passada, sobre a importância de viver uma fé não de aparência. Paulo fala para Timóteo, mas você precisa saber disso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pessoas com diversas características que Paulo ensina aqui, ele diz que tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Só forma de piedade. Então nós falamos só sobre a realidade de uma vida de aparência, e que Paulo ele está falando para um público da igreja, viu, gente? Igreja de Éfeso. Então, uma realidade nossa, de nosso meio, pessoas que podem estar no nosso meio, com uma roupa de crente, com uma Bíblia debaixo do braço, só de forma, né? E é isso que Paulo está alertando a Timóteo. Mas agora Paulo ele traz uma palavra aqui que eu queria deixar como um carimbo na sua alma nesse dia de hoje. Permaneça firme. Você pode dizer amém, cara? Permanecer firme. Paulo traz aqui a Timóteo inúmeras realidades do ministério, e que muitas delas são desafios na época e para hoje, de igual forma. E que se a gente não tiver os olhos bem abertos, nós corremos um sério risco de desistir, porque é mais fácil desistir. Desistir é simplesmente você para do que você está fazendo, ponto, acabou. Não precisa mais trabalhar, não precisa mais orar, não precisa mais ler a Bíblia, você não precisa mais vir para a igreja, você não precisa mais evangelizar. É muito mais fácil desistir. É essa opção que muitos fazem por opção. E para alguns, a primeira opção, ao aparecer um desafio, desistem. E infelizmente nós temos visto um tempo difícil, que contribui mais para a nossa desistência. E é um tempo difícil espiritualmente falando, seguido de um tempo de uma certa facilidade materialmente falando. Nós vivemos a melhor época da história do mundo e do Brasil, pelo menos no recorte nosso aqui brasileiro, e sobretudo Brasília. Se você for voltar 20, 30, 40, 50 anos atrás, nós não tínhamos a facilidade que temos hoje. Hoje, sem dúvida nenhuma, a nossa vida é muito mais fácil do que foi a dos nossos pais. Então, nós estamos vivendo um tempo muito mais fácil, mas quando você vai para o lado espiritual, a coisa está bem complicada. Talvez, para alguns aqui, ou que se não todos, é muito mais fácil assim, eu não prefiro trocar, eu prefiro andar de bicicleta, eu prefiro andar numa rua que não é asfaltada, do que numa casa, quem sabe, que não tem nem luz elétrica, mas ter paz dentro da minha casa, e viver num ambiente de presença de Deus, do que muitos aí que escolheram riquezas e estão vivendo uma vida completamente atormentada. Então, esse texto aqui, ele vai nos trazer alguns referenciais que Paulo traz como uma espécie de um seminário
Ele falou assim, olha, Timóteo, eu vou te dar aqui algumas dicas, algumas matérias que você precisa estudar com força, com muito empenho, para que você continue, para que você permaneça firme. São orientações do professor Paulo, ou do mestre Paulo para o seu discípulo, fantástico para a nossa vida. E aí eu queria pensar com vocês aqui rapidamente, com esse tema, continue firme, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Você que está aqui, você que está nos acompanhando aí pela internet, cada membro dessa igreja, em nome de Jesus, continua firme. Você, qualquer membro dessa igreja, desde pequeno, mais antigo, quando você sai, quando você vai embora, quando você desiste, você faz falta, porque isso aqui é um corpo. A gente não pode perder um dedinho e falar assim, não, tudo bem, estou sem um dedinho. Ninguém faz isso. Então, você faz parte. E faz parte, e faz falta. E é importante que você continue firme aí, segurando as pontas. Você que não está podendo vir para a igreja, quem sabe está passando por... Célia, por exemplo, pode estar aí nos acompanhando pela internet. Fica firme aí, sério. Alex, fica firme aí. Gente, vamos orar, não vamos abrir mão, não vamos desistir da nossa fé, da nossa caminhada. Professor da escola bíblica, aquela pessoa que está discipulando lá no seu pequeno grupo, mantenha firme. É isso que o texto está dizendo para Timóteo. Timóteo, o negócio está difícil, os últimos dias vai ser difícil. É muita gente ruim, Timóteo, mas mantenha a posição. Permaneça. Essa é a palavra. A gente pode encerrar o culto aqui. Você pode ir para casa. Assim, mantenha firme na posição, cara. Jesus, Ele está com a gente, cara. Está fácil? Não está fácil. Está fácil. Nunca esteve fácil, cara. É luta mesmo. Mas nós precisamos manter firme. E ele traz aqui, a partir do versículo 10, Paulo fala assim, olha, mas você tem seguido de... Ele põe essa palavra assim, mas você, porque ele está fazendo um contraponto no versículo 19, que tinha uma turma ruim lá atrás. Vocês lembram? Versículo 9 diz assim, mas esses não irão longe. Nós falamos semana passada, de que aquela turma que estava vacilando, eles não vão longe. Uma hora a conta chega. Isso que a gente está vendo no Brasil, uma hora a conta chega, meu. E parece que está chegando aí. Uma hora a conta chega na vida espiritual também. Tem demônios aí, tem pessoas do inferno tirando teu sono. Uma hora a conta chega, meu irmão. Então ele diz assim, olha, mas Timóteo, não se preocupe, mas você, aí ele vira a chave, você é outra coisa, você é diferente, Timóteo. Que coisa linda, né? Assim, ó, tem uma turma aí que não vale nada, versículos anteriores, que nós vimos semana passada, falsa aparência, falso crente, é uma fé falsa, só de aparência, mas ele fala assim, não, mas você é diferente, irmão. Deus seja louvado por esse texto aqui. Mas ele é diferente por quê? Aí, diz aqui, porque você tem me seguido de perto, é um discípulo, um discípulo. Igreja, põe isso no coração de vocês, em nome de Jesus. Quem você está seguindo? Quem te discipula? Com quem você aprende? Hoje nós temos a internet, que assim, dá uma bênção, mas eu vejo irmãos nossos, membros da nossa igreja, ouvindo mensagens assim de pregadores aí. Não quero ser antiético aqui em citar nome, mas, gente, não é possível. Quem vocês estão seguindo? Nós temos na Bíblia cerca de 400 personagens. O livro do N. Cordeiro, chamado Mentores Segundo o Coração de Deus, ele traz essa relação. Paulo, Timóteo, Davi, um monte, 400 personagens. Segue esses. Olha a vida desses homens e Deus, e que é a Bíblia que nos ensina o que fazer e o que não fazer. Paulo está falando assim, Timóteo, você tem me seguido. Eu posso chegar assim, diante de Deus, e diante do meu devocional, da minha consciência, eu posso pensar assim, meu Deus, quem o Lúcio Flávio tem seguido? A gente sabe que o nosso padrão perfeito é Jesus Cristo, a gente tem que seguir Jesus Cristo. Mas Timóteo,
ele tinha esse referencial de Paulo. E nós estamos vivendo um tempo tão individualista que nós não queremos seguir ninguém. Nós nos achamos autossuficientes, nós não precisamos de tutores, mestres, discipuladores, nós não precisamos de gente para prestar conta. Isso não é bíblico, meus irmãos. A Bíblia nos ensina, os grandes homens de Deus, eles tinham ou alguém que eles estavam discipulando, ou eles estavam sendo discipulados por alguém. E a gente precisa desenvolver essa mentalidade que nós seguimos pessoas. Seguimos, cara. Pessoas que vão nos orientar, que vão orar com a gente, que vão abrir um texto bíblico, que vai acompanhar você, quem sabe, no momento de luta. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, você tem me seguido de perto. Mas você, Timóteo, você não é igual essa turma lá não. No versículo 9 anterior. Você tem me seguido de perto. Que coisa mais. Imagina a bênção, Léo. Caminhar com Paulo, apóstolo Paulo, nas viagens missionárias. Foi isso que Timóteo vivia. Imagina a alegria de você poder, meus irmãos, em nome de Jesus, pegar um carro e ir daqui para Abadiânia, e daqui para Ponte Alta, e daqui para as nossas viagens missionárias, e você seguido com um irmão, com um pastor, com um diácono, com um líder, e daqui para lá 2, 3, 5, 8 horas de viagem, e você conversando e aprendendo com essas pessoas. É isso que Timóteo estava vivendo. E nós temos essa oportunidade de viver nessa igreja. E ele diz, mas tu, porém, tem me seguido de perto. Paulo, ele traz uma referência lá em Efésios 5, de ser imitadores de Deus. Nós só vamos conseguir viver essas matérias que Paulo traz aqui para Timóteo, nesse seminário da vida, se nós andarmos juntos. Se nós andarmos juntos com Deus, para observar o que Deus está fazendo, como Jesus falou, eu faço o que eu vejo o Pai fazer. Ou então nós vamos ser uma cópia da Shein, né? É Shein? É Shein? Shopee, é. Tem umas cópias aí meio, né? Porque tem que andar junto, tem que saber o que para você copiar, para você fazer o que o outro está fazendo, você tem que caminhar. E é isso que Timóteo falou, você tem seguido de perto o meu ensino. E aí eu queria pensar aqui algumas coisas que Paulo está ensinando para Timóteo, rapidamente. Ele diz, você tem seguido o meu ensino e a minha conduta. Coisa maravilhosa, gente. E quando nós falamos agora há pouco tempo aqui, há 1 mês e meio, 2 meses atrás, sobre Jesus, na ascensão de Jesus, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 1, Lucas, quando escreve o livro, ele diz assim, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Paulo, ele está seguindo aqui a orientação de que ele está ensinando, mas ele tem essa preocupação de Timóteo, fala assim, Timóteo, você além de ver o meu ensino, você está vendo a minha conduta, cara. Porque não dá no cristianismo, você fala assim, olha, faço o que eu falo, mas não faz o que eu faço. E Paulo está falando, Timóteo, você viu o meu ensino, mas você também viu a minha vida. Você tem acompanhado a minha conduta. Que coisa maravilhosa caminharmos com homens de Deus. Caminharmos com pessoas que não somente querem nos passar e nos transmitir alguma informação, mas querem nos transmitir vida. Quando você caminhar com uma pessoa dessa, numa viagem missionária, ou quem sabe num discipulado 1 a 1, que nós estamos propondo na nossa igreja para viver, como já estamos mais de 40 pessoas fazendo aqui, você vai caminhar com essa pessoa todos os dias, você vai conversar com ela, você vai ter vida na vida, conduta, saber o que está acontecendo. Então, Paulo, ele traz, você tem visto a minha conduta, coisa maravilhosa. E ele prossegue, você tem visto também, Timóteo, o meu propósito. Você sabe que você caminha comigo, mas você também, Timóteo, você sabe onde eu quero chegar. E Atos capítulo 20, 24 diz assim, porém nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esse era o propósito de Paulo. E ele estava consciente disso, e Timóteo estava vendo que Paulo não estava perdido ao léu. Paulo tinha uma orientação e falou assim, Timóteo, você tem caminhado comigo, você tem aprendido comigo, e você está vendo onde eu quero chegar. Então, é uma
é uma disciplina que nós precisamos ter e aprender da vida desses nossos discipuladores e o que a Bíblia nos ensina a ter. Qual é o nosso propósito? O que nós estamos fazendo aqui? Qual é o teu propósito de vida? Qual é o teu chamado? Infelizmente, alguns de nós ainda não conseguiu identificar o que Deus nos chamou a fazer. Nós temos um propósito. A igreja do Senhor Jesus está aqui ainda por conta desse propósito. Ele prossegue, dizendo, o meu propósito e a minha fé. Meus irmãos, eu fiz um estudo aqui nesse texto e vi que Paulo, ele fala sobre fé nas cartas dele, a palavra fé e palavras similares, como crer, confiar, no grego. E ele fala essa palavra cerca de 140 vezes. Só Paulo. Mas o Novo Testamento inteiro fala cerca de 550, a depender da tradução. 550 a 570 vezes a palavra fé no Novo Testamento. Olha que informação importante. Sabe quantas vezes essa palavra fé aparece no Antigo Testamento? De 25 a 40 vezes no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é muito maior do que o Novo Testamento, e a palavra fé, ela aparece muito mais, mais de 10 vezes no Novo Testamento. Porque o Novo Testamento é um convite à fé. É você viver pela fé. O justo viverá pela fé. E Paulo fala assim, olha, Timóteo, você precisa andar comigo pela fé. Não adianta você ficar na base aí do Excel, não adianta você ficar olhando o extrato bancário, não adianta você ficar pensando muito nesses seus planejamentos pautados no conhecimento humano. Eu preciso, Timóteo, que você dê um passo de fé. Não tem dinheiro, não tem recurso, mas você vai, porque Deus está te mandando e você crê nisso, e em nome de Jesus Ele vai suprir todas as suas necessidades. Maravilha, isso é fé. O texto prossegue, ele diz, além da fé, uma outra disciplina que tem nesse seminário de Paulo para Timóteo, fala assim, Paulo, é legal, é interessante que você tenha fé, mas é interessante que você tenha paciência, porque sem paciência, Léo, não vai. Sem paciência, até você mata. Você desiste, você não consegue continuar. Você tem fé, mas não ter paciência é um dos frutos do Espírito Santo. Ele prossegue e diz, o amor, é preciso que você continue na escola do amor. Escola do amor, também nós vamos ver Paulo falando 78 vezes essa palavra. E pegando as palavras sinônimos, vai dar mais de 100 menções, só Paulo. São mais de 270 vezes no Novo Testamento e contra a 250 no Antigo Testamento. Palavra amor, meus. Seria tão desnecessário a gente, como o povo de Deus, falar, mas isso é tão óbvio, o amor. Mas a Bíblia nos diz que nos últimos tempos o amor ia esfriar. E nós, como servos do Senhor Jesus Cristo, temos que estar atentos. Como Paulo fala para Timóteo, você precisa, além de ter fé, você precisa ter frutos de amor. As pessoas precisam ver amor na sua vida. Ele consegue, e ele termina nessa disciplina trazendo mais duas características. A perseverança, que é o foco disso que nós estamos falando aqui, é permanecer diante das lutas, das adversidades, permanecer firmes diante do propósito que Deus tem para a nossa vida. Não adianta você fazer essas matérias todas, Timóteo, na hora que você for pegar o canudo lá, na hora que você for fazer, entregar o TCC, você desistir no segundo semestre, terceiro semestre, ou quem sabe no sétimo, no oitavo. Eu conheci um jovem, na verdade eu atendi esse jovem, Júlia, lá na clínica. Ele estava no 9º semestre, pensando em desistir. 9º semestre. Esquece, só falta um. Você terminar. Ele já estava terminando o 9º e ia começar o 10º. Ele disse, não, mas eu não aguento mais. Só falta mais um, cara. Então, a perseverança.
ser fiel até o fim, dar-te-ei a coroa de glória. Então nós precisamos, meus irmãos, a luta, e parece que quando vai chegando perto, e até uma estatística de que os acidentes acontecem quando você está chegando perto de casa, porque você relaxa, né? Ou então aquela pessoa que está nadando e morre na praia, porque chega no final ali, ela morre. Então, talvez alguém que está aqui nessa noite, pensando em desistir da sua carreira, do seu casamento, de Deus, em nome de Jesus, persevere, porque o texto, ele vai trazer a última matéria desse seminário, ele fala sobre perseguições. Diz que, olha, a perseguição, ela está aí. Isso não é novidade para ninguém. Nós vamos ver os grandes líderes, todo o cristianismo, antes do cristianismo, você vai ver Moisés saindo do Egito, sendo perseguido por Faraó. Depois ele começa a sua igrejinha lá no deserto, com aquela turma toda, e a turma perseguindo Moisés, perseguindo Arão. A perseguição entra na igreja, passa pelos reis, pelos profetas, pelos sacerdotes, entra na igreja, pega Jesus, mata Jesus. Eu e você não vamos sofrer perseguição. Jesus disse isso lá no Sermão da Montanha. Olha, bem-aventurados vocês quando forem perseguidos. E a perseguição chega na nossa vida, a gente acha que isso é estranho. Oh, pastor, eu devo... É isso que a Bíblia diz, gente. As pessoas vão te perseguir. E se não estiver perseguindo, pode ser que tenha alguma coisa errada na sua vida. Você não está comandando o inferno. Então, eles vão perseguir a gente, cara. Lá na academia, imagina... Na escola, na igreja, onde você vai ser perseguido, e ponto. Para de chorar, Timóteo. A gente vai ser perseguido, e que bom que a gente vai ser perseguido. Está aí, parte da ideologia que está aí nos nossos dias. As pessoas estão se perseguindo. Você fala que é crente, você fala que é evangélico, você fala que é pastor, é uma perseguição enorme. Já consta no pacote. Então segura o choro e vamos seguir em frente. Queria encerrar versículos 14 a 17, para permanecer firme, meus irmãos. Diz assim: quanto a você, permaneça naquilo que você aprendeu e que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. Desde a infância, você conhece as sagradas letras, que pode torná-lo sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, para a justiça, a fim de que todo servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que coisa maravilhosa. Aonde a gente vai permanecer? Nas escrituras, é na Bíblia. Se você for focar em qualquer outro tipo de coisa, você não vai conseguir. Paulo, ele fala: Timóteo, permaneça alicerçado na palavra de Deus. E aí a gente vai ter que falar isso aqui todas as vezes. Como é que está a sua leitura bíblica? Quem tem sido o nosso tutor? De onde nós estamos buscando forças? Ele vai dizer aqui algumas coisas que eu queria encerrar com essas coisas que Paulo diz aqui. Toda a escritura é inspirada. É pegar a Bíblia e saber com a parte em que você for ler, seja lá qual for, é a inspiração de Deus. Às vezes a gente pega alguns textos ali, a gente às vezes gosta muito de Salmo, a gente fica coletando textos assim das promessas, as caixinhas de promessa que tinha antigamente, né? Não é toda a escritura. Até naquela parte que você não gosta, está lá, você tem que ler, tem que acreditar que foi inspirada por Deus, e ela é útil. A Bíblia é útil para qualquer desafio da nossa vida. Qualquer situação que você está passando, ela é útil para resolver o seu problema. A gente precisa crer nisso. A Bíblia é suficiente, ela é inerrante. A Bíblia não tem falha. A gente precisa acreditar, e quando ler o texto bíblico, e ao ler o texto bíblico, acreditar que aquele texto bíblico está falando contigo, para vocês terem uma ideia, meus irmãos. Hoje no meu devocional, que eu sigo lendo de forma sistemática, né, um capítulo atrás do outro, eu li Levíticos, capítulo 19 a 21, 3 capítulos de Levítico. Aí você acha assim, pô, Levítico é um texto cheio de lei ali, né? Pega um bode, corta e tal, aquela coisa toda. Você fala, é difícil, não tem informação aí pra gente. Isso é coisa lá no Antigo Testamento, da lei e tal.
Meus irmãos, eu tinha que tomar uma decisão hoje cedo e ir para um determinado lugar. E estava ainda com o meu coração, se eu vou, se eu não vou, tanta coisa para fazer, porque a gente fica escolhendo as batalhas que você vai lutar, é a vida, né? A nossa vida. Qual frente que eu vou lutar? E essa era uma frente importante. Deus me respondeu ali em Levítico, capítulo 21. E de forma clara, Fábio. Clara, assim, não faça isso. Está falando ali sobre sacerdote. Legal, depois em casa você lê. A Bíblia ela é útil. Por mais que você está lendo a genealogia, lá em números, lendo números, em algum momento ali vai falar assim, é aqui, o Espírito Santo vai falar no teu coração e vai responder, vai te trazer uma resposta. Então ela é útil, mas ela é útil para quê? Para o ensino, é ali que nós vamos aprender o nosso modo de viver, a nossa vida, está ali na Bíblia, é a Bíblia que vai nos guiar, o único manual de ordem, de fé e prática, é a Bíblia. Mas aqui eu gostaria de destacar duas coisas aqui para a gente encerrar. Ela é útil para o ensino e para a repreensão. A Bíblia, ela repreende a gente. Graças a Deus por isso. Que a repreensão, ela vem quando nós estamos errados. E se ninguém te repreender quando você estiver errado, você vai direto para o inferno. Não você que é crente em Jesus Cristo. Mas você pode ir para um abismo se ninguém te repreender. E hoje a gente não quer ser repreendido. Salomão fala assim, olha, o sábio, ele é repreendido e fica de boa, tranquilo. Mas o tolo, ele fica com raiva. A Bíblia, ela nos repreende, ela fala assim, olha, você está errado, para de fazer isso. Como Natan falou para Davi, falou, tu és esse cara, é você que está errado. Então ele lê a Bíblia, James, e fala assim, Deus, me repreenda naquilo que eu estou errado. Tranquilo, fica bem, engole o choro, porque é para o teu bem. E a gente não quer ler os não de Deus. O não de Deus ali é para você não quebrar a sua cara. Ela repreende mesmo. Mas hoje não pode, é politicamente correto. Deixa eu fazer o que eu quero. Vai, o abismo. A Bíblia não, ela se preocupa com você. Ela fala para você não fazer e não faça. Porque ela repreende. E ela também, além de repreender, ela corrige. Que ela não fica só, não pode, não pode. Ela, além de falar o que você está errado, ela mostra um caminho certo. Isso é correção. É o que está dizendo aqui. A Bíblia é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção. Coisa linda, né? Lê a Bíblia, Deus, eu estou errado, pode bater, mas me mostra o caminho certo, está aqui, tudo aqui na Bíblia. E ele termina dizendo, para a educação da justiça, né? Estamos alinhados com a justiça de Deus, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse perfeito aqui tem a ver com maturidade. Que a gente seja maduro, te deixe de ser criança, levado a todo o vento de doutrina. Amém, irmãos? Vamos orar? Agradecer a Deus. Você pode ficar de pé, nós vamos encerrar nosso culto. Que a Bíblia, que a palavra de Deus seja o nosso norte. Que a vida de Jesus Cristo seja o nosso alvo. Que a gente consiga identificar na palavra de Deus ensinos, repreensões, que a gente consiga encontrar na Bíblia orientações para que a gente tenha uma vida de maturidade, crescendo cada dia mais na presença dele. Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra, ó Deus, que nos traz tantos desafios, ó Deus, e andar, ó Deus, juntos com homens de fé, mulheres sábias, ó Deus, mas sobretudo, ó Deus, andar com o Senhor no conhecimento da tua palavra, Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a te imitar, ó Deus, a ser bom como o Senhor é, a perdoar como o Senhor perdoa. Ajuda-nos, ó Deus, a ter misericórdia daqueles que nos têm ofendido. Ajuda-nos, ó Deus, a viver a plenitude, ó Deus, das tuas características morais, dos teus atributos morais, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, o nosso doce e eterno Consolador, seja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Tenham todos uma ótima noite.